Dois detalhes importantes sobre macro, dando continuidade da aula passada. Então, por exemplo, eu inseri aqui o botão, que é o imprimir orçamento. Se eu clicar sobre ele, ele vai acionar a macro. Deixa eu cancelar aqui. E se eu quiser selecionar o botão, porque eu quero redimensionar esse botão, eu quero excluir o botão, você pode fazer, ó, você deixa a tecla Ctrl pressionada da esquerda e clica sobre o botão. Dessa forma você consegue redimensionar o botão, caso seja necessário, ou até mesmo usar aqui o Delete para excluir. Se você precisar inserir novamente, então inserir novamente, sempre que você chamar aqui o botão de inserção, ele vai pedir qual macro que você quer atribuir. Então, impressão, ok. Eu vou aqui imprimir o orçamento novamente. Opa! Orçamento. Ok. Sempre que você for... eu preciso enviar esse arquivo para alguma pessoa. Eu vou enviar esse arquivo via internet, vou gravar no pendrive, vou mandar para ele, ou até mesmo usando o OneDrive, que nós vamos falar sobre ele aula que vem. Sempre que eu tiver uma macro atribuída a um documento, sempre que eu vou salvar esse arquivo, vou vir aqui, ó, arquivo, vou usar aqui o salvar uma cópia, né, que é o salvar como. Vou salvar aqui neste computador mesmo. Vou pegar aqui o curso Excel, no outro, Excel 365. Observe que aqui ele já alterou para a pasta de trabalho habilitada para a macro do Excel. Pode ser que, por algum motivo, ele salve como pasta de trabalho do Excel. Se eu tentar salvar com essa extensão, bom, eu vou pedir para ela substituir o que já existe. Ele vai falar para mim, ó, alguns recursos, né, dessa pasta incluem um projeto de VB, que é o Visual Basic, que é a linguagem de programação que é realizada, né, um código é feito automaticamente assim que eu gravo uma macro. E se eu salvar nesse formato, que é o padrão, essa macro poderá não ser aberta lá no destino. Então eu vou colocar não aqui. Então sempre que você for salvar um arquivo que possua uma macro, você deve selecionar a opção pasta de trabalho habilitada para a macro do Excel. Salvar. Dessa forma, a pessoa de destino, né, que for abrir esse documento, poderá abrir esse documento sem nenhum problema. Vai sim abrir uma mensagem para ele, alertando sobre a questão de macro, mas ele poderá executar a macro no arquivo normalmente. Por que isso? Porque eu posso criar uma macro, né, e nessa macro eu criar algo malicioso, é possível fazer isso. Mas se você abrir uma planilha do Excel de uma pessoa de confiança, da empresa, por exemplo, você pode confiar nas macros sem nenhum problema. Vou finalizar aqui essa aula. Na próxima aula nós vamos utilizar o OneDrive para que eu possa utilizar esse orçamento, eu possa enviar esse orçamento para algum cliente, ou mesmo eu posso utilizar esse orçamento em diferentes computadores. Então, até lá!